Gente, vamos lá. Igor 3K resolveu hablar. É um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do... Não, peraí. É isso? Não, Lore. No cenário inteiro tem raios? Deus. Flow Tá tá me sabendo que você envolvendo, virou eu tô tendo que super-herói? conversar Peraí. com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. Meu irmão, olha Exato, onde começou já aí. chegou. Meu irmão, olha Começou onde assim chegou essa parada, bicho. Sabe? Puta, ele é Caralho, meu irmão, olha onde chegou essa porra, irmão. E essa é... Eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas vídeo, no coisas caso, é pra têm sido filha faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe. Aí ele já era famoso no YouTube? Já. Ele tinha um canal com os irmãos, o pessoal disso aqui. Os irmãos dele. Falavam muito para Cara, incrível como os caras eram famosos no YouTube e ninguém fazia ideia quem era, pô. É porque o YouTube não era desse jeito como hoje, né? Que tem Não, mas hoje tem um monte de gente famosa no YouTube que a gente não faz ideia quem é, pô. Não, também, só que menos. Em geral, os grandes, assim, a gente sabe o nome, sabe que existe. Tipo assim, tem canal que o cara tem 500, 700 mil seguidores no YouTube e tem 10 mil no Instagram. É porque as redes se dividiram muito, né? Mas antigamente um famoso você sabia que existia. Ele Você joga bem sabia pra dele. caralho. Eu também jogo. sabia dele que ele existia, sabia de que Monark existia, mas sabia que era um de jogos. Eu não fazia ideia. Eu sabia. Os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, João e assim Miramar. como Hoje qualquer tem outra gente coisa com na mais de vida, 10 não... milhões que ninguém conhece. 10 milhões? Sim, tem Quem, muita pô? gente com 10 milhões que a gente não sabe quem é. Não sei. Pois é. Olha aí. duram para sempre. Então, eu juntei um dinheiro. Com dinheiro, Monark, vamos Olha aí, ele jogou muito bombando o Mario. Que Mario, filho? Pois é, na época que eles estavam crescendo, o Instagram não era fundamental. E aí a gente não tinha também essa divulgação em massa, assim, em todas as redes a pessoa é famosa. Não era assim. Não tinha isso. E aí, às vezes, a pessoa estava nichada só numa das redes. Tipo assim, a pessoa era muito grande no Facebook, a pessoa era muito grande no Twitter. E de Rafinha Bastos, que era muito famoso no Twitter, depois que ele, dentro do stand-up, foi pro Ele era YouTube. famoso no Twitter. É, Cara, no ele Twitter- foi uma das pessoas... Tem um cara que chama Cigano Igor. Ele é muito famoso no Twitter. Eu não faço ideia quem é. Ele foi considerado uma das 10 pessoas mais famosas do mundo no Twitter. O Rafinha Bastos? Rafinha Bastos. E aí depois... Muito humilde, pô. E aí depois ele estourou no stand-up, na comédia. No E stand-up, aí sim. ele veio pro YouTube pra depois ele começar a ter a polêmica lá da... Qual é o nome dela? A Camargo. Boa noite, ladies and gentlemen. Gente, Teve uma dele- polêmica Nossa com a Camargo? Ele falou do nossa filho pata dela. já é cheio de Sério? ano. Sabia não disso. Boa não. noite, Sérgio Plano de Samuel Fogo. Sassana. Não, não precisa me corrigir, cara. Não Por corrige. favor. Não precisa me corrigir. Isso Samuel é feio. Cédio. Samuel Isso é Cédio. feio, tá? Eu tenho liberdade de falar do jeito que eu achar adequado. Entende? Olha aí, o Marcos Mion é o cara mais seguido mas do Twitter no Quero Brasil. saber, problema seu. Eu só queria passar pra ideia dar disso, boa cara. noite. Good Você era muito live. nichado, Sassá. Caralho, eu não fazia ideia disso. Gente, vamos lá. A gente precisa de 40 likes aí pra gente chegar nos 200 likes ao vivo. Vamos lá. Será que a gente consegue, Sérgio? Vamos lá. Vamos fazer conseguir. uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma Sim, boa ideia, o mundo mas canibal é e muito se a gente famoso. fizesse um podcast? Eu E eu assistia confesso muito, que inclusive, eu na não televisão. tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan nada, Peterson devolve. foi no Devolve. Joe Rogan Experience pela primeira vez. Devolveu E ele o mod de E devolver. vem cá, onde tá a Alice, hein? ele Saudades. gostava muito de Jordan Saudade de Alice, hein? Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né? Que agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? Olha aí, meu aluno Caio de Boca não para de falar no Sassá.
Olha aí, Professor Matheus. meu aluno Caio de... Porra, professor. Ó, tá na faculdade. Tu é professor, cara. Ali está na Tu faculdade. é professor, cara. Tu é professor. Então, melhor ali. Onde E está ele tava, Mason? não Pois é, tinha meio renda. que Qual era o mas dinheiro do desde que Monark? tá Era o tendo dinheiro que ele tinha período feito com o YouTube difícil. no começo e tava guardado, tava no Está PayPal, doido. tava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele tava numa Melhores, pira meio Alice. esquisita porque ele tava Digite um vendo que ele para não tava melhores fazendo frases. dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. Very good. Feliz chegou, sentou do lado da mesa, botou um prato do lado da mesa. Tava todo cheio de pó. E eu cheirando, né? E meu nariz vai respirando. E aí, o nariz, ó. Não. Pega o prato, faz a linha, não tira da farinha. Pega o prato, faz a linha, não tira da farinha. Feliz chegou, sentou. Cara, eu tava falando de pó de poeira, pô. Sabe? Pô, mano, os caras Esse vão não tirar é de IA. contexto Não é isso IA. aí. Não é IA. Os caras vão tirar Não isso é aí IA. de contexto Não aí é e vai IA. me fuder. Não é IA. Não é IA. Os caras vão tirar Não de é contexto IA. e vai Não me é fuder. IA. Vamos Não lá. é E as IA. indicações Não é que IA. eu tinha Não é de IA. que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Ele Caralho, esse caralho. Já começou desmentindo a parte que foi ele quem botou o Igor. Cara, no- meu irmão, é Eu o peguei Igor ele. 3K. Se ele tem. Se E ele parece que ele inclusive- tava segurando. Não, porque Monark escaralhou ele sendo gordofóbico. Falou assim, porque se ele tá gordo hoje foi porque eu dei. Ele falou isso? Falou! Eu lembro. E, cara, o fato do Monark dizer que a família dele acha que ele é um grande dodói, ele não se liga. Todo mundo acha ele dodói, ele ainda não entendeu Mas eu ainda, acho que o cara. problema é esse. tivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Não falou Ou aqui, talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Ele Flow, era, então, inclusive, que ele diz que ele Sugar pintou inteira, ele e deve ter Monarco? esquecido do que a Mariana fez, do que Eu o vou Jean vomitar fez, perto. do que o Ah, eu meu não pai sei fez, dizer. inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Jean as cadeiras lá no Sans Club. Ou Pois da é, vez falou que eu isso fui também. com ele Se tá lá com em Santa cabelo Felicidade. hoje é por minha causa. Carecofóbico. É, E por Verdade. muito menos as ursas na Bíblia comeram as crianças, sabe? e aí? Por Os causa camelos. de cenas como essa sobre É. carecas. Que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em No Brasil Curitiba, tem urso, né? mas tem Brise? Eu não sei quem é Brise. Gente, vamos lá, No vamos Brasil curtir a não live. precisa de urso, A gente tá sabe? com 214 pessoas aí, a gente falta muito pouco pra gente bater a meta dos 200 likes. Vamos Vamos lá. O primeiro episódio que a gente conseguiu Caramba, ter uns será que números a gente bem consegue ao interessantes vivo? foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas Ele tá sendo de boa agora, porque se fosse eu, tinha escaralhado mesmo, pô. O Arthur, sua foto é de Lori Rosa, é assim, sou eu de Majin Buu é rosa, Majin Buu, Arthur... coisas ali. E isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior Não youtuber do temos Brasil, urso, ele perdia mas em nós números pra temos galinha pausa, pintadinha só. Timbu. Uhum. Fala um brasileiro. Eu vivia só, Leão dourado. triste, mal amado. Minha vida não tinha cor, nem tinha sabor. Até eu conhecer o Mumu, meu pecado. Samuel Sadão, o antropólogo da mãe.
Ficou boa a entrada. O que quer dizer? Mico-leão dourado, fala outro. Caranguejeira. Caranguejeira. Né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não Jaguatirica. ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele. Onça E os vídeos pintada. não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera Vamos lá, dos gamers. gente, então vamos assim, lá. o Monark voltou a ser o Monark quando A gente vai, mas vamos lá, que eu quero entender a história do Monark o aqui. Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Tira Não é os como likes. se ele fosse o protagonista Vai, dessa dia história. 84. A gente, Tira os no likes, mínimo, vou tirar. fez Eu junto. autorizo, vou tirar até o meu Ele aqui. e o Pera Jean. aí, não A faz única isso. coisa Vai que lá, ele fez já sozinho tira. foi Faz. destruir Tirar, tudo. todo mundo aí. A construção foi em conjunto. duas vezes. E também a Não narrativa faz, que a não. gente teria Igor criado. 3K mandou Chega 3 3K, reais. daí. Todos acharam que eu ia esquecer de tudo isso por causa do Alzheimer, mas guardei no fundo do baú de minhas memórias. Ah, Um saruê. vamos lá, gente. Faltam 23 likes. Vamos lá. Esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa Oh. nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, Igor poucos tá meses atrás de antes, Igor, na né? verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente Devolve. perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa Ai, ele já tinha feito uma treta antes no Twitter que tinha feito eles Não, você perderem. não tá querendo entender, Sassá? O que é isso? receita. Ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, Já era pra ter mandado ele sair aí. ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi Gente, faltam 23 likes aí. Vamos lá pra gente conseguir os 200 likes. Vamos lá. dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark. Olha aí, ó. Tu fala Saruê ou Saringui? Bom dia, tomador de THC. Eu só falo com Saruê, eu falo Cara, por Aqui em favor. lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. É porque ele tá apelando pra poder ganhar Tá dinheiro, pô. Tá entendendo já, Sá? É uma história complexa? Meu Deus. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional. Isso aí foi foda, tá? O Monark quase que fundeu tudo. Né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Verdade, devolva, me atrapalha assim. Eu acho que não adianta nada o devolva-me. Então, cara. Eu achei o implante também foi um pouco mal feito. Mesmo. Então, não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente tava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais. Olha, o Monark disse que era quanto? 50 milhões. 50 milhões. Foi o que o Monark disse. Eu acredito? Eu não acredito. Vamos ver o que o Igor vai... É isso. Não é apropriado. Mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta. Aí tá o ponto aí, ó. Ele comprou uma empresa morta, falida. Eu não compactuo com o Sassá nesse vídeo, sabe? Meu Deus do céu. Tô querendo deixar claro isso. Meu Deus do céu. Uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. Caralho, e quais seriam as consequências disso?
Porra, só falta 20 likes pra gente chegar nos 200 likes, gente. 20 likes, caralho, vamos lá, pô, curte aí, vai. Isso. Seria todo mundo que Quando um chega dia pra teve fora algum dois, tipo é de muito negócio fácil. com a gente ir pra justiça, É, procurar não os seus joga direitos, contra a porque a gente deixou de cumprir Vamos lá. as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, Eu pra não tô todo do lado mundo de ver Monark, o sabe, Dantete? Por mim, eu tô do lado da briga. Briguem, desgraçados, briguem. Não, mas vamos combinar que Sabe? o Monark quase desgraçou o Flow. Não, mas eu quero que eles briguem mesmo. Claro, claro, claro. Eu tô do lado da briga, porque... Gente, faltam 14 likes, só como- isso. Como o Igor falou até agora, ele não escaralhou o Flow só dessa vez do nazismo, ele já tinha falado antes. Já tinha. Então não foi a primeira vez que ele falou bosta. Não foi a Ele primeira. sempre foi o rei de falar bosta. É. Justificado pelo uso de uma substância que não faz ele É, falar e bosta, aí o sabe? pior, que ele fez todos os maconheiros parecer igual a ele, né? Sabe? Que aí é a pior herança do Monark, né? Então, e aí o que acontece? Sou a favor da briga. Olha aí. que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação. E ele conseguiu, né? Reconstruir, né? Mas eu acho que, tipo assim, depois disso, o Podpah nadou nada de braçada, o Podpah. Não, eu acho Tá também. muito à frente o Podpah. Mas eu Também é outro tipo de podcast, Podpah, né? mas também É acho, mais generalista, assim, mas... também acho que as pessoas tinham vários programas dentro do Flow. Eu acho que isso foi o mais complicado, porque não foi só o Flow que foi prejudicado. 7 canais, gente. Então É muito canal. É difícil que Tá difícil. todos os patrocinadores recuaram, né? O ExaCast decaindo, pois é. Que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio. Caralho, falta 11 likes, vamos lá! Vocês não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como. Ele tá Agora vai pontuando pegar. Fala por fala do Monark. Agora vai pegar. Agora eu acho que vai pegar. Foi Olha, a Cíntia, tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o bem... Não, Lori. Não. Tem isso, Aí gente. Eu eu entendo, acho que você tá esticando a Não, corda. e Tirram pediu pra falar aqui. Aí que você vai é começar a me isso. ofender. O que é isso? Não entendi. É melhor você pedir desculpa. Mas foi o Tirram que... É melhor você pedir desculpa. É melhor você pedir desculpa. É melhor você pedir desculpa. Vamos acabar o canal. Não, peraí, calma. Calma lá. Ninguém vai acabar. bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume Faltam muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa Agora, a gente podia fazer um Que é isso, meu filho? Calma. Calma, Zé, calma. essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar a dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar. Se botou pra cima. Igor A 3K. terapia tá em dia, diga Igor 3K afirma: o buraco que o Monark me deixou era fundo.
Aqui lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva Cadê da o gente link de do fato curso? É conseguir só fazer virar isso aqui membro, voltar. querido Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim, mas tinha um buraco Sassá. enorme pra tapar. E a gente Você, os cortes, reclama. Ai, porque Zezé, essas caras. Ai, é insuportável ver essa lá. Ai, Lave Pix atrapalha. Ai, porque não dá. Ai, quero vir pelo conteúdo sério. Ai, cadê Zezé falando igual no Instagram? Tem Sassá falando, sério, Moça, lendo artigos. a gente tá lendo, inclusive, agora um que é Como o Capitalismo Tardio Adoece a Mente. Ele membro. É um guia prático para compreender o Sabe? Byung-Chul Han, o principal pensador Como o nome? Byung-Chul Han. Bicho, hã? Byung-Chul Han. a gente levou em consideração. Então se torne membro, porque eu vou te falar, é um dos melhores textos que eu já li. É um dos melhores textos que eu já li. Alisson, não pode falar isso. Sabe? Se torne membro. São várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Caralho, Ele tá falta 4 likes, pô. Curte aí, pô, pra chegar nos 200 likes, vai. tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, peraí, o que ele que... tá falando do curso de traição. Entre no Discord, filho. Tem abas lá só sobre o curso de traição, Pelo amor de sabe? Deus. Aí, bota o Discord dos inscritos aí pra todo mundo. Bota aí. E tá aqui também fixo o link de Axiomática. Pra você tá? seguir o canal de Axie. Falta Por só favor. 100 pessoas pra ele bater mil pessoas lá. Como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi a gente ver até que junto. Mas é Não, claro, não, né? Matheus. Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Aí chega nos 200 ele desligar lá. Não vai acontecer isso. A gente tá terminando. Vamos tentar entender aqui. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra Mas sim, pagar as Paulo. pessoas. Ah, e ele tá explicando porque o Monark queria a grana do acordo e ele tá falando assim, não tinha grana. Não tinha de onde tirar dinheiro. Mas aí é o que ele tava dizendo. Porque o que o Monark teve tá uma hora- reclamando é uma dívida, né? Mas teve uma hora que o Monark falou. Eu lembro tudo desse vídeo, sabe? Teve uma hora que ele falou que Não, foi safadinho. um bem bom. Que foi a hora que ele foi gordofóbico. Ele disse: se você fez até implante. Isso é o vozinho. Quero seus lábios. Seus lábios. Ai. Quero seus lábios. Caralho, tá no Quero umbral. Tá no seus umbral, velho. Tá no lábios. umbral, velho. Quero seus lábios. Caralho, virou um Olha, cavalo. Virou cavalo, é ele. Vozão, por que você botou outro nome? A gente sabe que é você, tem razão. Ó, Telé. As pessoas estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida Rumble? O que é Rumble? Rumble é uma plataforma que, porque ele foi banido do YouTube, e aí ele foi pra outra plataforma, o Rumble, onde, na verdade, foi de onde ele tirou a ideia de fazer podcast fumando maconha, falando bosta de outro cara que é famosão nos Estados Unidos. E lá, lá fora, essa plataforma ela é bem famosa. Até o Desce a Letra, ele falou com O dono. Ó, é o YouTube da extrema-direita. É Ah. isso aí, ó, Joe Rogan, exatamente, esse cara aí. E aí, ele até falou com o pessoal do Desce a Letra na época pra ir pra lá. Muita gente, ele falou pra ir pra lá que o pessoal do Rumble tava tentando cooptar mais canais brasileiros, porque ele estourou, assim, estourou pra eles, né? Quando ele começou o Monarch Talks lá. Samuel Sadan, pelo Caralho, amor de falta Deus, 2 likes, rapaz. pô. Não Essa é a consegui. primeira fase do luto. Se aceite quanto mamífero. Você é um homo sapiens. E ainda mais, digo Não, mais, não só cara, como não, mamífero. cara, olha só. Com falando primata. sério, Gente, isso aqui tá sabe? virando E uma ainda coisa que isso digo aqui tá mais, perdendo o não só controle. Eu vou ter que com começar a primata. bloquear os caras. Você é um Eu vou ter que começar a cancelar o hipócrita. CPF E além dos disso, caras. outra coisa, você é um Eu vou começar a copiar o e CPF, eu a digo cancelar mais, o CPF dos são caras. Gente, chegou a hora da São minha Eu vou primatas. começar. São primatas, são mamíferos. E Uma seu hora da minha mamífero não é dor que qualquer eu lembro que vem mamífero. pra Seu cá, mamífero dói muito, sabe? É por isso que eu placentário. fico puxando aqui. Se aceite, Tudo bem. rapaz. Que isso? É isso, cara. Tá bem.
Conta, né? Que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir pros Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5.000 pra ele, porque a gente não tava nem... $5.000. Sim, que ele reclamou. Quem que vive com $5.000 nos Estados Unidos? E aí eu falei até na live da Croezinha, sigam a Croezinha. Mumuquinha mandou R$5. Mumuquinha, você curte uma linguadinha na orelha e uma cheirada no seu pescoço. O Issadam, que peitoral durinhou. Que isso, me respeita que eu sou um homem comprometido, porra. Eu até falei na live da Eu, hein? Cro, você siga a Croezinha, sabe? Ela tem conteúdo bem lo-fi. Faltam 3 likes, gente, E aí pra gente lá na bater os live da 200. Cro, a gente tava falando sobre Chopin isso. Heineken, você é um invertebrado. E eu falei que Monark... Ai, meu Deus, eu perdi a linha de raciocínio. É o Monark. Não acontece. Imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias pra pagá-lo os R$50.000. Caralho, eles estavam o tempo inteiro que eles estavam... Agora o tesão vive em alta, com minhas amantes latinas, aqui nas pet pagando aos montes sem falta. Tá rendendo muito. Nossa! Tesão e malote. Vamos lá, gente. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, Meu Deus, nunca mais eu falta um parei. A like. gente paga há Sim, 2 anos e para meio. Lá na Cro, eu falei sobre isso, falei que nos Estados Unidos, inclusive, não só se vive com $5.000, como tem gente que vive dentro dos carros, tá? E para além disso, Por que ele não mora dentro de um carro? eu fui pra lá e as coisas são Você tão foi para baratas. os Estados Unidos? 2015. E as coisas são tão baratas de comer, as coisas ruins de comer, vamos dizer assim, que um cachorro quente era $3 e o cachorro quente era desse tamanho. Então lá as coisas são baratas, ruins, né? Tudo enlatado, né? Sim, mas eu acho que ele come o quê? O Monark agora tem uma alimentação saudável, de repente? Faz sentido. Faz sentido. Religiosamente. Todo mês. Pra pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, Pois é, Chopin Heineken. Pois é, Chopin Heineken. Por que ele não mora dentro do Yellowstone? Eu posso responder isso, quem ficar até o final eu respondo sobre Yellowstone. Vai explodir, não vai? Os Estados Unidos vai subir, não vai? Porque diz a lenda que se entrar em erupção, sobe a terra do tamanho da Alemanha. Já citei. O Yellowstone é um super... tá em um Tá nos Estados Unidos? Tá em um dos 7 Se hot... Deus quiser, explode. Tá em a um gente- dos 7 hotspots do mundo, que são 7 pontos quentes, sabe? Se Deus quiser, não explode. fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e... Fala, rapaziada. Eu vou aproveitar aqui. Samuel, por favor, não me interrompa. Não vai interromper. Já que você fez a propaganda do Levando Ferro, eu vou estender aqui as promoções aqui da área de flores do Samuel, tá? Vai Então, lá. pensar no Vamos ver se tá comercial a barato. partir de 10 gramas sai por não R$2,65 a grama. Preços na Colômbia Gold a partir de 10 chefe, gramas não sai faz isso, R$18 a chefe. grama. E realmente achamos o contato do Dry. O Dry original Lemon Pepper a partir de 10 gramas sai por R$28 a grama. Temos também o Ice Full Melt, que a partir de 10 gramas sai por R$72 a grama, tá bom? Quem tiver mais interesse, só chamar o Samuel na Mano, não DM, faz isso ele passa o endereço da pô. casa dele. Eu sou um Valeu. homem negro, tá querendo me fuder, saber né? pô. Volta lá. Sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tá uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade. Reclamavam Porra, muito. mas aí ele escaralhou com o Sérgio, hein? Mas ele reclamou Ele tá muito dizendo na que o época. Sérgio ele não ia trabalhar e receber Curava. dinheiro, Não, mas pô. ele reclamou muito na época. E inclusive quando ele tirou o programa, que o Sacanho foi pra outro canal, todo mundo ficou, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E o Igor 3K falou porque ele faltava.
Caralho, meu irmão. Ele faltava o trabalho, aí é foda. Puta merda. Previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com o que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha Foi, gravar. Ele chegou de marca. Meu Deus, entrega pra marca. Não Ele ia já falou gravar, isso. gente Ele não do ia. céu. Na boca de quem? Quando o Rai Na me boca de- botou um pauzinho na boca. Tá boca de 2 quem que ele vezes botou, e cara? eu Na tive boca de que quem? fazer por um Na boca valor de quem que muito ele- abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação E ele com a indo pros marca, com tudo, por podcasts, causa da e falta aí de eu responsabilidade chateado, porque ele dele. tava indo Teve podcast e mês não tava indo que eu trabalhar. tive que pagar o Sérgio Aí e ele a foi lá no equipe. Redcast E ele... reclamar. E aí o 3K falou, no Redcast ele vai reclamar, mas não vem pra cá trabalhar. E aí Pelo amor de Deus. DJ Laelison. lá no Redcast, como é o nome dele? O Júnior. Júnior Chad. O Júnior Shed. Não sei o nome dele não, mal também. O Júnior Shed foi e contratou ele pra um programa lá, mas acabou que Ele não ficou em nenhum. Né? flopou, O problema dele é ir trabalhar. Eles não vieram aqui. Teve dia que o vocês Sérgio vão marcou, sei lá, um playlist de episódio da live? Já a semana gente vê. e com um cara que vinha dos Estados vou Unidos, o cara procurar chegou agora. aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a Que isso, cara? Não, foi vacilo. agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece. Ixi, aí ele vai mexer no vespeiro, vai mexer com o Sacane, vai mexer com todo mundo. No fim das contas. Igor, Mas por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma... Igor, Que a gente chegou em 203 likes. Olha aí. Olha aí, Gente, vamos muito lá. obrigada, Vamos tá? lá, relação vamos lá. muito maneira lá em 2019, Vocês são né? foda. A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente Agora fez eu vou tirar, tudo, todos os agora eu cuidados, vou tirar os equipe, likes. não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando na verdade o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E inclusive essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, E ele por que a reclamou gente... disso também. Ele disse que achava que o canal ia ser exclusivo. O cara não ia trabalhar, pô. Então, aí o 3K O falou. cara não ia trabalhar. Aí o 3K falou assim, a gente teve que botar qualquer pessoa, sabe? tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer. Né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra isso, criar conteúdo ali, seguindo ou... Parece que a ciência teve um filho. Devolva. Meu Deus do céu. mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu não tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova. Não sai não, é da cara. Marcos Oliveira mandou R$3. E o vídeo do axiomático? Olha aí, ó. Se o Sansa não reagir hoje, Olha ele vai aí. começar amanhã a reagir. A gente começa amanhã. A gente vai reagir nos membros. Se torne membro do canal. E a gente vai ver também A gente amanhã. pode fazer uma collab. Amanhã a gente vai ver. Amanhã a gente vai ver. A gente vai começar a assistir De Férias com Ex. E a gente vai ler a segunda parte do texto, que vão ser divididos em 3. Vamos fazer uma Então, collab? se torne membro. do Com axiomático, vamos sim. Tá bom? A gente tem um documentário. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow. Aliás, a gente podia reagir o vídeo, era no canal de Axiomático. Acho bom, Axiomático, vamos combinar da gente reagir o vídeo no seu canal? Porque aí todo mundo vai pra lá e você consegue bater a meta de seguidor que você precisa. O que você acha?
se eu não tivesse falando as Convidar coisas e faça um perfeitamente collab com o embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto No meu canal é só balo, né? Jesus amém. de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E É como isso, essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? Caramba, É ele isso. passou Um beijo pra minutos vocês. falando do Sacanho grátis, né? Ele aproveitou pra... Não, ele aproveitou pra falar do Sacane, porque o Sacane também tá indo na mesma linha do Monark. Ah, tá fazendo o quê? Tá indo na mesma linha do Monark. Em quem? No Igor 3K.